Vamos começar. Ó, então a gente vai fazer a correção agora do PET 4, semana 4. Esse PET, Tamires, fala, eu vou falar assim, de modo geral, né? Esse PET ele fala sobre biotecnologia. Então, as tecnologias que vão falar aqui desse PET são tecnologias muito recentes, né? São tecnologias até futurísticas, vamos dizer assim, certo? Estão bem à frente, mas a ciência ela funciona desse jeito. A gente vê um objetivo lá na frente e vai desenvolvendo até chegar. Então aqui, ó, a primeira coisa que fala é da terapia gênica. Então essa terapia gênica, o que significa isso, né? Significa você utilizar genes, né, determinados genes para ser implantados no DNA de uma pessoa que tem alguma doença, e esse gene que foi implantado, ele vai programar a célula que está doente para ela combater a doença. Então, mais ou menos assim. Tá vendo que é bem futurístico? Então, você usar genes para combater doenças. Então, isso é o que seria a terapia gênica. É uma coisa que está sendo utilizada? Ainda não. É uma coisa que está sendo estudada. Então, está sendo desenvolvida. Então, tem muitos cientistas que estão estudando formas de fazer a terapia gênica ser viável, né? Depois, transgênicos. Transgênicos já é uma coisa que é utilizada. Transgênicos são alimentos que são modificados geneticamente. Então, a genética deles é modificada para que esse alimento adquira determinada característica. Então, vamos supor que eu queira uma laranja que não tenha sementes, por exemplo. Eu quero uma laranja que não vai ter semente, certo? Porque a semente me atrapalha ali na hora de fazer o suco, então eu não quero aquela semente. Eu consigo isso usando alimentos transgênicos. Já existem. Então a gente tem milho hoje em dia, praticamente todo milho que é consumido, que a gente compra no mercado, são milhos transgênicos, são alimentos que já foram modificados, certo? Então isso é transgênicos, alimentos modificados geneticamente. Então isso aqui já existe. E clonagem? Clonagem também é uma técnica que já existe, já é utilizada. Só que ela ainda tem que ser desenvolvida, porque tem alguns problemas, né? Os clones que estão sendo criados, eles nascem com muitos não nascem, não chegam a nascer, e alguns que nascem com problemas. Só que quando eu falo clones, lógico que eu não estou falando de clones da espécie humana, né? Lógico que clones da espécie humana não são criados. Por quê? Porque tem muitas barreiras éticas, né? Que não permitem a criação de clones humanos. Já daria para ser feito clones humanos com a tecnologia que a gente tem? Sim, daria para ser feito clones humanos. Porém, os clones, eles podem às vezes não nascer ou às vezes nascer com problemas. Ou então nascer e desenvolver problemas muito rápido, né, com a tecnologia que a gente tem hoje. Essa clonagem é a clonagem reprodutiva. Você vai usar a clonagem para fazer outro ser, né? Mas tem outros tipos de clonagem também. Ó, clonagem terapêutica. Essa clonagem terapêutica, você vai fazer um clone
para retirar células-tronco desse clone. E usando essas células-tronco, você pode recuperar células que foram perdidas. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, né, e lesionou a medula espinhal, né, onde tem a... Vou mostrar um desenho, vai ser mais fácil. Ó. Medula espinhal. Olha aqui, ó. Ó. Esse imagem ficou pequeno. Mas aqui tá dando para ver, né? Ó, então aqui a gente tem a imagem da medula espinal. Então, o que é a medula espinal? É um cordão que ele vem lá do encéfalo, né? Esse cordão é formado por neurônios, e esse cordão ele vai fazer justamente a comunicação entre o encéfalo e as outras partes do corpo. Então, ele vai receber comandos do encéfalo e vai transmitir esses comandos para outras partes do corpo. Aí a pessoa sofreu um acidente. E se a pessoa lesionar, dependendo do lugar que a pessoa lesionar a coluna, ela vai perder, se ela lesionar nessa parte aqui, por exemplo, ela vai perder os movimentos da perna. Se ela lesionar aqui em cima, ela vai perder os movimentos da perna e dos braços. Então a pessoa fica tetraplégica. E aí, com a terapia gênica, você vai usar células-tronco daquele clone que você fez com a clonagem terapêutica. Você vai usar células-tronco. Essas células-tronco você vai fazer com que elas se diferenciem em neurônios, elas se transformem em neurônios, e você vai pegar esses neurônios e vai implantar aqui no lugar onde os neurônios foram lesionados pelo acidente. Dessa forma aqui, a pessoa pode voltar a ter os movimentos da perna ou do braço. Isso parece ser muito futurista? Parece. Mas, teoricamente, é possível? Sim, é possível. Né? Ainda não é utilizado. Por quê? Porque é um procedimento que ainda precisa ser aprimorado, precisa ser desenvolvido. Mas muitos cientistas trabalham, né, nesse sentido aqui, ó, de desenvolver uma técnica de clonagem terapêutica que seja possível de ser realizada. E aí vem as atividades. Primeira atividade aqui, ó, o que são células-tronco? Então, células-tronco são células... Eu vou fazer a resposta primeiro, depois a gente comenta alguma coisa. Então, células-tronco são células não diferenciadas que podem assumir qualquer função no corpo. Então, células-tronco são células que elas ainda não se diferenciaram. Elas podem se transformar em qualquer célula do corpo. Então, essas células, elas estão presentes principalmente nos embriões, células-tronco embrionárias. Então, na fase de embrião, quando a gente está mais ou menos ali no 6º dia de gestação, né, depois que o espermatozoide encontrou o óvulo, formou a célula ovo, que é o zigoto.
Então, mais ou menos a partir ali dos, aproximadamente ali no sexto, sétimo dia, você tem um embrião com muitas células-tronco embrionárias. E essa célula, ela pode se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo humano. Ela pode se transformar em células de neurônios, células musculares, células de osso, do esqueleto, dos ossos, né? Elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. E por isso são chamadas de células-tronco. Segunda questão. O que são organismos transgênicos? São organismos geneticamente para atender determinada necessidade. Então, organismos transgênicos são organismos geneticamente modificados para atender determinada necessidade. Então, você tem uma plantação de café e aquele café, você gasta muito dinheiro comprando veneno para combater uma determinada praga naquele café, né? Então, ao invés de você gastar muito dinheiro para combater aquela praga, você vai plantar um café transgênico que ele foi modificado geneticamente e ele é resistente àquela praga. Então, você planta aquele café, cultiva aquele café, a praga não consegue atacar aquele café, porque ele já é resistente, porque ele foi geneticamente modificado para ser resistente. Entendeu? Então, organismos transgênicos é isso. É um organismo que teve o seu genoma modificado, né, foi acrescentado genes, né, a fim de atingir uma certa função, né, seja resistência, seja uma cor mais bonita e assim por diante. Isso aqui, pessoal, são tecnologias que para o futuro, né, sim, né, isso aqui é uma tendência a ser desenvolvido, viu? Número 3. Explique a diferença entre gene e genoma. Então, gene é uma informação que determina alguma característica. Então, gene é uma informação que determina alguma característica do ser vivo. Agora, genoma, eu vou escrever, depois eu explico. Genoma é um conjunto de todos os genes deste ser. Então, gene é uma informação, é uma parte do DNA que vai codificar determinada proteína e essa proteína vai fazer parte de alguma função naquele organismo. Então, se o ser humano, vamos falar ser humano, se o ser humano, se a pessoa vai crescer muito, né, ficar ali com 2 metros, ou se ela vai ser baixinha, ter 1,5 metro, certo? Isso é determinado pelo gene que é responsável por produzir o hormônio de crescimento. Então, é o gene responsável
por produzir o hormônio de crescimento, né, a proteína do hormônio de crescimento, esse gene que vai determinar, né, se aquela pessoa vai crescer muito ou crescer pouco. Agora, o que é o genoma? O genoma é o conjunto, se a gente estiver falando de espécie humana, é o conjunto de 33 mil, aproximadamente, 33 mil genes. Todos esses genes vão codificar todas as características do nosso corpo, né? Todas mesmo. E esse conjunto de genes a gente chama de genoma, viu? Então essa é a diferença entre gene e genoma. A número 4. Faça um quadro comparativo comparando os prós e os contras da terapia gênica, clonagem reprodutiva e transgênicos. Aí o quadro, eu fiz essa tabelinha aqui, ó, no Excel, vai ser mais fácil. Ó, então, terapia gênica, vantagem. A vantagem da terapia gênica é curar doenças ainda sem tratamento, melhorar características das pessoas e de outros seres vivos. Então, assim, as vantagens da terapia gênica, elas são... Ó, as vantagens da terapia gênica, elas são... Deixa eu colocar isso aqui melhor. Vou deixar assim. As vantagens da terapia gênica, elas são muito grandes, né? Até porque é uma ciência ainda em desenvolvimento, é uma ciência que ainda está assim, dando os primeiros passos. Então a gente não sabe muita coisa sobre a terapia gênica, mas a gente tem muita esperança na terapia gênica. Por quê? Porque vai curar doenças que hoje não tem cura, vai desenvolver características, né? Às vezes melhorar características, né, que a gente tem. Então, isso são as vantagens. As desvantagens é a desvantagem de toda coisa nova. Então, sempre que tem alguma coisa nova, né, no início você tem muitos erros, né? Então, toda tecnologia nova, ela no início, ela tem muitos problemas. Se você for pensar isso para qualquer coisa, um celular novo, né? Às vezes um celular que está lançando um modelo de câmera diferente. Talvez aquele primeiro modelo que ele lançou tenha alguns problemas, mas no próximo lançamento eles conseguem melhorar aqueles problemas. Então é só um exemplo. Então as desvantagens da terapia gênica é essa, por ser, vou colocar aqui, ó, por ser um procedimento pouco testado ainda, pode possuir falhas e estas podem trazer problemas aos usuários. Então, o problema da terapia gênica e de qualquer tecnologia nova é essa. Agora, clonagem reprodutiva.
as vantagens da clonagem reprodutiva, essa aqui a gente já conhece. Então, essa aqui a gente, né, já sabe dizer quais são as desvantagens. Então, as vantagens da clonagem reprodutiva é produzir organismos geneticamente idênticos. E a desvantagem é que estes organismos podem possuir inúmeros problemas. Então, essa seria a principal desvantagem da clonagem reprodutiva. O organismo nasce e ele pode ter muitos problemas durante sua vida. Agora, transgênico também é uma tecnologia que a gente já conhece, né? As vantagens conseguir eliminar defeitos, eliminar características indesejáveis ou melhorar ou desenvolver características desejáveis. Então, como eu falei, você quer um agricultor, ele quer uma planta que seja resistente a pragas, ele vai usar genes de outra planta que é resistente àquela praga, usar os genes dessa outra planta e nessa planta colocar esses genes. Então a planta dele vai ter as características que ele quer, mais aquela característica de ser resistente a determinada praga. Agora, as desvantagens dos transgênicos é uma possível alergias em determinadas pessoas. Então o que acontece? Alguns desses transgênicos eles acabam desenvolvendo alergias em determinadas pessoas. Então isso é um problema, né? Então algumas pessoas às vezes têm alergias com alimentos transgênicos, né? Mas como eu falei, é uma ciência muito nova, então a tendência é resolver esses problemas, certo? A tendência é ir resolvendo esses problemas. Então, assim fica sendo o nosso quadro. Então eu vou colocar aqui. Pegar o quadro e colocar ele aqui. Para frente.
Minutinho. Então, assim fica sendo o nosso quadro. E agora, número 5. Baseando no que você aprendeu sobre o tema clonagem, faça um desenho explicando como funciona a clonagem reprodutiva. Então, a clonagem reprodutiva, ela funciona da seguinte forma. Clonagem reprodutiva. Eu vou pegar o exemplo mais famoso dessa clonagem, que é o exemplo da ovelha Dolly. Deixa eu ver se tem um desenho aqui muito bom aqui. Um desenho bem simples, fácil de entender. Esse desenho aqui está bem simples. Vou pegar esse desenho aqui, que está bem fácil de entender, bem simplesinho. Vou colocar aqui. Só ajeitar aqui que eu já explico. Beleza. Ó, então, a ovelha Dolly, clonagem reprodutiva, é assim. Primeiro, você vai precisar de células do corpo de uma ovelha, aí a gente vai chamar ela de ovelha A. Então a gente vai retirar células do corpo dessa ovelha. No caso da ovelha Dolly, foi retirado células da glândula mamária. E você vai no corpo de outra ovelha, que a gente vai chamar de ovelha B, e desse outro corpo você vai retirar as células de um ovócito, ou seja, de um óvulo, para ser mais simples de entender, de um óvulo. Então você vai pegar o óvulo dessa célula da ovelha B. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o núcleo desse óvulo aqui, eu tinha que ter feito isso, eu pensei que estava no desenho. Você vai retirar o núcleo desse óvulo. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Não, deixa. Você vai retirar o núcleo desse óvulo. Então, esse azulzinho aqui, você vai retirar ele. Vai ficar só a parte amarela. E você vai pegar o núcleo desse aqui, esse verde escuro, e introduzir no ovócito que estava sem núcleo. Então, agora você tem um ovócito sem núcleo, mais o núcleo de uma célula normal. E aí você vai, assim, formar um embrião. Então, você está formando um embrião sem a utilização de espermatozoide, de um espermatozoide. Você está pegando um núcleo de uma célula somática, que é uma célula comum do corpo, mais o citoplasma de um óvulo, certo? Então você retirou o núcleo aqui, jogou ele fora, pegou esse núcleo e colocou no lugar desse aqui, que esse aqui estava. E depois que você formou esse embrião, você vai implantar esse embrião em uma outra ovelha, que é a ovelha C, que vai ser a mãe de aluguel. E aí, desse embrião, você vai ter o clone, o clone da ovelha A, o clone dessa ovelha aqui. Então, assim, você tem uma clonagem reprodutiva. Quais são os problemas disso aqui? Os problemas é que esse clone já nasce com um envelhecimento
esse clone aqui ele vai desenvolver um envelhecimento precoce. Porque o núcleo que foi feito, usado, foi um núcleo já passou por vários processos de mitose. Então esse aqui vai ser o maior problema. Se você pegar um núcleo que ainda não passou por esses processos de mitose, um núcleo embrionário, talvez você já não vai ter tantos problemas. Então, de novo, pessoal, isso aqui são técnicas muito novas, são técnicas que vão se desenvolver ainda e são técnicas que vão resolver muitos problemas do futuro, certo? De um futuro próximo, de um futuro distante, mas já está sendo utilizado, viu? Então, pessoal, assim a gente termina a correção do PET 4, viu? Eu vou voltar a tela aqui. Eu estou falando pessoal, mas só tem a Tamires. Mas depois, né, quem for assistir. Então, Tamires, eu vou parar então a apresentação. Deixa eu ver, já parei, né? Então, fica por aqui então essa correção. E semana que vem a gente vai começar a corrigir o PET 5, viu? Então, é isso aí. Vamos finalizar então a aula. Vou parar a gravação aqui.